Eu acho que a gente tem na nossa retaguarda, na nossa frente, em cima e embaixo dos nossos pés, a potência e a força dos nossos ancestrais. Pensa que a gente chegou aqui através de pessoas que vieram acorrentadas, amordaçadas, humilhadas, tiveram seus nomes trocados, foram roubados de suas famílias, de seus reinos. Elas foram humilhadas das mais variadas formas da palavra humilhação e a gente ainda está aqui. Isso é muito poderoso, isso é muito mais que só, resistir. Isso é muita potência espiritual. Muita gente sofreu muito pra gente estar aqui. A gente não tá aqui porque a gente é fruto do privilégio, a gente não tá aqui porque a gente é fruto de qualquer benefício que poderiam ter feito pela gente. A gente tá aqui muito pelo contrário, pelo mal que fizeram para outras pessoas. Tanta gente tentou se levantar antes da gente e não conseguiram. Elas tiveram suas forças físicas tolhidas, seu intelecto subestimado. Não é possível que a gente não tenha de igual para igual profissionais, pessoas influenciando a sociedade de igual para igual, pessoas negras influenciando tanto quanto as pessoas brancas. Será que a gente é tão incapaz assim? Não é. A gente ainda tá aqui abrindo caminhos. E a gente vai continuar fazendo isso, porque a gente tem na nossa retaguarda muita energia, muito poderosa. Isso, nenhum tipo de sistema vai poder acabar. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Processo de cura. Descolonize o pensamento. Acredito que todo mundo que está aqui tem uma missão. Só que, baseado em todo o projeto de opressão, estabeleceram como um padrão de opressão, porque qualquer lugar que você chega é igual. Qual que era o caminho a seguir? Qual que era a bula? Qual que era a receita? Não tinha. Qual era a probabilidade de uma menina negra que nasceu no interior da Bahia sair de lá para ser cantora e, enfim, e obter êxito, né? Nas suas escolhas e tal. Eu sou baiana, nasci numa cidade chamada Candeias e fui criada numa cidade chamada Camaçari. Vivi com os meus pais até uns 3 anos de idade, assim. Depois meus pais se separaram e eu fui criada pela minha mãe, né? As mães pretas, elas são pai e mãe. E eu me mudei para São Paulo em 2004 para trabalhar como modelo. Participei de um concurso de revista. Não ganhei, mas, mandaram meu material para uma agência. E aí, fui conhecer o pessoal, eles me convidaram para vir para São Paulo. Chegamos aqui para trabalhar numa agência que trabalhava só com modelos negros pela falta de demanda mesmo. Eu cheguei em 2004 até eu começar a cantar, que foi em 2008, 2009, assim. Foi um período complexo, assim, de entendimento do que eu era, onde eu estava. Enfim, eu tinha escolhido fazer uma coisa da minha vida que eu achava que eu super podia fazer, muito influenciada pelas coisas que eu assistia na televisão, ou as amigas da minha mãe falavam, ai, ela é tão magrinha, ela podia ser modelo, não sei o quê. Isso vai entrando, né, na mente de uma criança. E aí eu acreditei, vim, e foi muito difícil entender que isso não era, não sei se não era para todo mundo, mas não era para mim, assim. Eu comecei a andar mais com uma galera que eu tinha conhecido logo que eu cheguei aqui. E eles me convidaram para ter uma banda, só que, assim, uma coisa que não tinha nada a ver, não estava nos meus planos, não tinha nada disso na minha mente. Um desses amigos ficou insistindo, tal, até que um dia a gente começou a ensaiar. Quando eu entrei no estúdio a primeira vez, eu já tinha certeza, assim, mais pela sensação, né? Então, eu quero ficar aqui. Desde lá, eu nunca parei, assim, nunca dei uma pausa. E parei de modelar porque aí sim caiu a ficha que não fazia o menor sentido eu gastar minha energia com uma coisa que só me repelia, assim, que só dizia pra mim que eu não devia fazer aquilo. Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Eu estudei em colégio particular quando eu era bem pequenininha. Aí, no ginásio, eu estudei em escola pública. No final do ginásio, no final de tudo, assim, pra fazer vestibular, eu estudei em uma escola particular. Todas as pessoas que eram meus colegas de escola, minhas colegas de escola, tinham estudado naquela escola a vida inteira. Então, assim, era nítida a diferença de tudo que a gente tinha. Quando eu era criança, eu assistia muita televisão e aí eu ficava vendo a Glória Maria lá, sendo repórter maravilhosa e tal. E aí fiquei com essa história de que eu ia ser jornalista, Eu cresci, fui pra escola,
para a faculdade e acabei não sendo jornalista, acabei estudando publicidade, mas tem algo aí. Porque naquele momento, durante muitos anos da minha vida, só existia uma mulher negra na televisão fazendo algo importante. Quando eu morava na Bahia, por mais que o lugar de onde eu venho e tal, a relação de negritude toda que a gente tenha, seja uma coisa muito óbvia, porque a maioria das pessoas são negras, por mais que isso existisse, talvez eu ainda não tivesse tido contato direto como eu tive quando eu cheguei em São Paulo. A minha sorte é que eu tinha amigas, né, tipo, mais ou menos a minha idade também, e eram todas negras, e a gente se juntou, tipo, a gente passou a viver isso tudo junto, e alguns anos depois a gente passou a questionar todo o nosso processo, né? Por que a gente tá aqui? Por que a gente não trabalha mais? Porque a gente fala de empoderamento hoje, e eu acho super importante que a gente consiga destrinchar essa palavra. O que é empoderamento? É você tomar consciência do seu próprio poder, você usar ele a seu favor e em favor de quem está à sua volta. A palavra em si é isso, tipo, a palavra significa você tomar conhecimento, você tomar posse de si, do seu próprio poder. Então, quando a gente toma posse do nosso próprio poder, a gente minimamente, mesmo que eu seja uma formiga no universo, mas eu deixei de dar minha energia para aquele grupo ali. Eu vou usar essa energia agora pra mim. Já era hora de partir, ei, eu sei ter meu espaço, criar asas, minha história fazer. Mas em qualquer lugar onde existe a diáspora, a gente sobrevive. E agora a gente não quer mais sobreviver, a gente quer viver. Em relação a isso, eu sou muito feliz com o tempo que eu estou vivendo agora, muito honrada de viver no meio de pessoas tão incríveis. É isso. Sei lá, eu acho que quem ainda se alimenta, né, de todo o benefício que é as estruturas serem tão injustas, não deve entender muito bem porque com tanta opressão a gente ainda consegue... A gente acha as brechas, a gente consegue sair. Você acha que uma pessoa que está amarrada dentro de um navio com corrente, com mordaça, conseguiu sair, a gente não vai conseguir sair? O plano de fuga já está traçado, a gente não vai voltar, a gente não vai regredir. A seta só aponta para frente. Todas as figuras negras atualmente, em suas respectivas áreas, são extremamente valiosas, como disse brilhantemente a doutora Maya Angelou. Todas as pessoas são importantes. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa de todo mundo. Uma vez eu vi o Mano Brown falando num show de volta que teve na virada cultural depois de todos aqueles anos. E ele falou isso no final, que não podia faltar ninguém na volta pra casa, assim. Que eles precisavam de todo mundo. Tipo, isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Ao que me diz respeito, assim, e ao que diz respeito a quase todas as pessoas negras que eu conheço que estão fazendo trabalhos brilhantíssimos, todas as nossas amigas. Falo com elas, eu choro, eu falo, gente, olha pra você agora, sabe? Tipo, você é o êxito da sua linhagem. Tô fazendo o meu, você tá fazendo o seu, a Magá tá fazendo dela, a Diane Lima tá fazendo dela, a Lu Nascimento, todo mundo, a Lineker tá fazendo dela, a Tássia tá fazendo dela. Nós todos, e a gente tá falando só da parada artística, né? A gente tá falando só de uma plataforma. E estar no meio de pessoas que não compreendem nossas questões é uma coisa muito sufocante. Só que eles não entendem o que eles não nos assistem, eles não estão com a gente, eles não andam com a gente, eles não sabem o que é que tá entre a gente e ficar calado ouvindo a gente falar durante 1 hora. Eu realmente gostaria de ter as palavras certas para eu dizer o que realmente a gente sente quando a gente tem a nossa fala deslegitimada, assim, quando a gente tem a nossa história, a nossa toda carga, tudo, o passado e o presente, que, sabe, tudo ignorado pelo um simples alheísmo, assim, uma coisa total. Eu estou fora disso, eu não vejo isso, então eu não sei, eu não quero saber. Então eu quero do meu lado quem esteja realmente afim de contribuir para que as coisas continuem andando. Tem um conceito de afrofuturismo, né? Que envolve todo o que tange o nosso processo aqui, e que se abranja um contexto tecnológico, cósmico, do qual eu sou muito entusiasta e fico tentando até
tipo, destrinchar o que isso significa, né? Mas para mim, o afrofuturismo é o que a gente está fazendo agora. Provavelmente o que a gente está fazendo aqui, num nível mínimo ou nível máximo, vai influenciar muitas pessoas, principalmente as pequenas, que são o grande lance. O grande lance são as crianças. A gente precisa proteger as crianças negras. Mais crianças negras precisam de chances de se desenvolver, de olhar para a vida e dizer, tipo, a vida é ampla, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. A gente precisa de estar em todos os lugares para poder fazer com que a sociedade realmente se transforme em algo mais justo, mais equilibrado para a maior parte das pessoas. Eu acho que é um processo mesmo longo, é um investimento a longo prazo mesmo, no qual eu acho que a gente está bem dentro disso, mas eu acho que a gente não tem consciência do tamanho do investimento que a gente está fazendo, assim. Eu acredito que essa rede que está agora é fruto de todo esse movimento ancestral. Quando a gente fala ancestral, a gente tende a pensar em orixá e tal. Eles são a nossa, né? Eles são tudo. Eles são tudo que existe, eles são as forças da natureza. Tô falando das pessoinhas que estão aqui, ó, no nosso DNA, que a gente nem sabe quem é. A gente está sendo empurrado. Tem uma força mais forte do que tudo, que empurra a gente, que não deixa a gente ficar olhando para as coisas porque se a gente olhar, a gente fica com medo, a gente vai recuar. A gente precisa pegar um impulso, a gente precisa pegar um embalo, que eu acho que é o que a gente está fazendo agora. Então, com certeza, há, de fato, uma força que nos une nesse propósito de vou fazer sim. Ninguém tá falando pra mim que eu vou fazer, tá todo mundo falando, inclusive, ao contrário, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, não sei como, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu vou fazer. E acho que é por isso que, inclusive, que a gente chora, porque essa lágrima também não é nossa, né? São muitas lágrimas. São rios de lágrimas. A gente sabe que o que a gente carrega com a gente é muito pesado. Então, eu acredito que quando a gente fala, a gente está falando, inclusive, existe... As pessoas falam, porque vocês são revoltados, vocês são muito radicais, não sei o que. A gente não está falando... Eu não estou falando só por mim. Estou falando por muitas pessoas. Afronta, então.